Muito bem, querido. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Só um versículo está em 2 Reis, capítulo 4. Eu vou ler só o versículo 7. 2 Reis 4, 7 diz assim: Então foi ela, a viúva do azeite que multiplicou, lembra? Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus toda a situação dela. E ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, mais uma vez obrigado, Senhor, por todo esse time vencedor, esse time de guerreiros, esse verdadeiro exército do Senhor. Ó Deus, nós não temos como pagá-los, mas eu clamo que o Senhor honre cada um deles. Tua palavra diz que aqueles que me honram, eu honrarei. Honra cada um desses trabalhadores do teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos nessa noite que o Senhor derrame sobre nós espírito de sabedoria e de revelação. Ó Deus, nos faz não só entender a palavra, mas, Senhor, revela esses princípios no nosso coração. Nós possamos sair daqui com o nosso coração ardendo, com esses princípios revelados, com a decisão, com a resolução de praticarmos esses princípios. Senhor, e agora como igreja, nos unimos em oração e declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Proibimos Satanás, seus demônios, de tentarem roubar essas sementes que serão plantadas nesses corações. Declaramos cada coração um coração fértil, uma terra boa que vai produzir a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem, irmãos, essa semana, essa história, ela mexeu muito comigo. Na verdade, desde a semana passada, ela mexeu muito comigo de uma forma assim muito especial, né? A história dessa viúva que está falida, né? Falida, ela não tem nada. Ela mesmo diz para o profeta: não, eu não tenho nada em casa. Depois ela lembra que ela tem um pouquinho de azeite numa botija, mas isso não é suficiente. Ela não pode comer azeite, né? Ela não tem como, ela está falida. E para completar, os credores estão na porta da casa dela, cobrando uma dívida que o marido dela deixou. Uma dívida que ela não tem como pagar, não é? Eles estão querendo levar, inclusive, os filhos dela como pagamento dessa dívida. Agora, olha só o detalhe. Esse homem é um discípulo do profeta Eliseu. Isso que me tocou, né, nessa história, muito forte. Quer dizer, ele é um homem de Deus. Ela mesmo diz do marido: o meu marido, teu servo, morreu. E você sabe muito bem que ele temia a Deus. Quer dizer, é um crente, é um homem bom, é um homem de Deus, um discípulo do profeta Eliseu. Só isso. Quer dizer, o cara é um faixa preta, mas ele deixa a família numa situação dessa, não é? Então, é isso que tocou demais em mim. Sabe por quê? Como pastor, eu tenho visto muito crente falido financeiramente, muito crente, irmãos, numa situação tão difícil que me dá uma compaixão. Essa semana mesmo eu tomei conhecimento de uma situação, eu cheguei a chorar, mas era um choro de compaixão misturado com raiva de Satanás, entendeu? E eu falei: não, a gente precisa trazer algo para a igreja que tire a igreja dessa situação. Amém, queridos? Então o profeta Oséias diz: o meu povo está sofrendo, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quer dizer, é meu povo. Deus está dizendo: é o meu povo. Ele não está dizendo assim: não, esses aí não são crentes de verdade, por isso que eles estão sofrendo. Ele está dizendo: meu povo. Ele está declarando: o povo é meu, é o povo eleito, é o povo salvo, mas eles estão sendo destruídos porque lhe falta conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Esses dias eu estava vendo uma pesquisa do IBGE, que em 2017, entre 2017 e 2018, 72,4% da população brasileira estava endividada. Mas endividada assim, não é que tinha uma dívida, é que estava falida. Não tinha como pagar, estava como essa viúva, sem ter como pagar a sua dívida. A Serasa fez outra pesquisa em 2024 e disse que 78,5% das pessoas estavam quebradas, endividadas e falidas. Aumentou.
não é? Então de 2017 para 2024 aumentou o número de pessoas falidas. A PEIC, que é Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, disse que em 2025 76,1% das famílias brasileiras estavam endividadas, quebradas e falidas. Eles disseram que 30% da renda familiar está comprometida com dívida, quer dizer, o cara já recebe o salário dele pelo menos com 30% a menos, porque 30% já é empréstimo que ele fez consignado, ele nem toca mais nesse dinheiro. Então, nós vemos dentro da igreja essa realidade, homens e mulheres de Deus, pessoas bem intencionadas, crentes de verdade, passando miséria. Irmãos, e essa não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O desfecho dessa história da viúva é o que eu li para você. O profeta vai dizer assim para ela, olha, porque ela vai contar, profeta, todas as vasilhas estão cheias, até transbordar, e não tinha mais vasilha, não tenho mais onde colocar milagre na minha casa. O profeta dá um sorriso para ela e diz, agora vende tudo isso, paga a tua dívida, diga glória a Deus, não é? Eu ia dizer, diga glória a Deus, só quem está endividado, mas aí ele diz assim mesmo, olha, paga a sua dívida, mas não somente isso, ele diz, e vivei do resto. Quer dizer, não só é um milagre para resolver um problema pontual agora, mas um milagre, irmão, que vai perdurar para a vida dela toda. Vivei do resto. Diga glória a Deus. Foi assim que terminou essa história, irmão. Deus não quer apenas livrar a gente da dívida, mas Ele quer colocar a gente numa estação de abundância. Só os crentes, dá um glória a Deus bem forte. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Ele nos dá muito mais, a Bíblia diz em Efésios 3, 20, 21, Ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Então Ele não dá só o suficiente para você pagar a sua dívida, Ele dá o suficiente para você viver uma vida abundante. Irmão, prosperidade é ter para dar. Bora repetir isso bem forte, diga, prosperidade é ter para dar. Não é? A Bíblia fala de uma medida recalcada, sacudida, transbordante, generosa. Ela é uma medida que vai transbordar em nome de Jesus. Amém, querido? Então eu quero compartilhar com você aqui esse tema da falência à abundância. Grita aí bem forte comigo. Da falência à abundância. Como que essa mulher saiu da falência, da bancarrota financeira, de não ter nada para comer, a não ser um pouquinho de azeite numa botija, para uma vida abundante, não só para ela pagar a dívida, mas para ela viver do restante daquilo. Como que aconteceu? Eu quero te compartilhar então 3 princípios, irmãos, são práticos. Eu quero ser muito prático hoje, e eu quero que a gente possa colocar isso como prática na nossa vida. Amém? Amém? Está pronto? Quem está pronto? Quem está pronto para sair da bancarrota para a prosperidade? Então vamos ver, a primeira coisa aqui, grita aí comigo, buscar a ajuda certa. Então foi isso que ela fez, irmãos, ela buscou a ajuda certa. Olha só o que diz aí, 2 Reis 4:1. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu. Ele era servo de Eliseu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravo. Então presta bem atenção aqui, irmãos. Eu penso que é a primeira coisa, parece fácil, mas tem muita gente escondendo que está falido. Tem muita gente escondendo que está endividado. Tem esposa que nem sabe da situação financeira do seu marido para começo de conversa. Te digo isso, irmão, com conhecimento de causa, isso é uma tragédia. Entende? Então a pessoa fica ali sofrendo, quebrada, e não vai buscar conselho, não vai buscar ajuda de ninguém. Então ela é humilde o suficiente. Sabe, a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, e Ele dá a sua graça ao humilde. Então uma pessoa que, sabe, vai lá e se humilha e conta a verdade. Olha, a situação é essa, eu estou nessa situação. Eu não estou dizendo que você tem que sair por aí sangrando para todo lado, né? A Meila costuma dizer que quem sangra para todo lado atrai o tubarão. Mas eu digo para você, procurar pessoas certas, pessoas piedosas, pessoas que amam a Jesus, não é? Talvez uma pessoa dessa não vai ter um conhecimento técnico para te aconselhar, mas talvez você precise mais de um conhecimento mais profundo, não é? Até aconselho bons livros, né? Tem muitos livros, até anotei assim, alguns livros para te dar aqui, né? Por exemplo, esse que a gente lê no Crown, O Seu Dinheiro, do Howard Dayton.
não é? Um livrão top, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, são conselhos que a gente vai buscar. Gustavo Cerbasi, Pai Rico, Pai Pobre, Robert Kiyosaki, né? Então, são livros, são conhecimentos, são conselhos que a gente vai buscar para sair dessa situação. A gente não tem que ficar ali sofrendo, passando aquela situação. E nós precisamos contar. Quem está comigo aqui? Então ela vai e conta para o profeta. Mas não somente isso, irmãos. Sabe, porque olha só o que eu vou te falar. Olha o que diz Provérbios 11:14. Olha o que diz: não havendo sábia direção, o povo cai. É por isso que o povo está caindo. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. O que é que vai evitar de você cair? É você buscar conselho certo. Provérbios 15:22 diz assim: onde não há conselho, frustram-se os projetos. Olha só, você tem um projeto, mas você não vai buscar conselho. O que você acha de fazer isso? Não é? Essa situação aqui é legal, vale a pena investir nessa área. Você vai procurar conselho com pessoa que sabe. Olha aí, se você, olha só, onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas na multidão de conselheiros, os projetos, se estabelecem. O caminho do insensato parece justo aos seus próprios olhos, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. O insensato, ele vai tomando decisão, vai fazendo, vai se comprometendo e vai dizer: rapaz, daqui a pouco ele está todo enrolado financeiramente, ele não pede conselho para ninguém. Mas o sábio, ele vai buscar conselho antes de fazer. Quem está comigo aqui? Ó? Então a primeira coisa é isso, irmão. Agora é claro, eu digo que ela buscou, além dela buscar um conselheiro humano, que foi o Eliseu, para abrir o problema, ela buscou a Deus em oração, né? Um dos nomes de Deus é Maravilhoso Conselheiro. Então a gente buscar esse conselho de Deus, sabe, Deus vai nos dar uma ideia excepcional. Diga amém, eu recebo. Ele vai nos dar um favor excepcional, vai colocar alguém na nossa vida, alguém estratégico na nossa vida, sabe, um favor excepcional. Eu digo que essa mulher já recebeu logo um favor excepcional dos próprios credores que estavam ali querendo arrombar a casa dela. Irmão, eu não sei como é que foi, eu quero perguntar isso para essa mulher no céu. Porque a Bíblia diz que eles estão lá querendo levar o filho, irmãos, e ela sai da casa. Eu acho que ela enfrentou eles, sabe, ela saiu olhando a cara deles e foi passando pelo meio deles, não é? E ela foi lá buscar ajuda. Quem está me entendendo? Deus já começou a agir ali. Eles não impediram ela de sair não, como uma prisioneira. Irmãos, eu lembrei, quando eu estava escrevendo essa palavra, eu lembrei de um cara lá, né, assim, num país muito distante. Mas esse cara, endividado, ele tinha uma barraquinha. O trabalho dele era numa barraquinha, lá no centro da cidade, onde eu morava inclusive. E era uma barraquinha de madeira onde ele consertava carburador. Quem lembra do carburador, os homens aí, né? Então era um negocinho assim que jogava gasolina para dentro do motor. O carburador. E ele consertava carburador. Irmão, pensa o cara numa situação financeira terrível, sofrendo ali, de sol a sol, naquela cidade quente, consertando o carburador. Aí ele crente, olha, de novo, né? Olha o crente. O crente com a família nessa situação aqui, da nossa história. Pensa o cara que é discípulo do profeta Eliseu, com a família, né? E deixar a família numa situação de não ter um ovo para comer. Caramba, que tristeza, isso parte o meu coração. Mas tem uma coisa que me indigna nessa terra, é ver o ser humano passar necessidade, entende? Uma coisa que me indigna. E aí, esse cara nessa situação complicada, e eu conheço ele é meu amigo, e ele, acho que ele acordou, ele me contou do testemunho dele, que ele acordou uma madrugada assim, ó, injeção eletrônica. Irmão, ele nem sabia direito o que era isso, ele já tinha ouvido falar muito distante, não tinha o Google para pesquisar, nada. Ele foi atrás de informações, acabou encontrando um lugar em São Paulo, onde eles estavam começando a mexer com injeção eletrônica. Ele fez essa viagem, ele vendeu tudo que ele tinha na época, que era um celular, levantou essa grana, fez a viagem, e aí ele começou, fez o curso. E ele voltou de lá, ele conseguiu comprar aquele aparelhinho da injeção eletrônica. E ele começou, só que não tinha muitos carros com injeção eletrônica, não é? Irmão, esse cara acreditou no projeto. Hoje ele é um grande empresário em Belém, não é? Um grande empresário, um cara respeitadíssimo em Belém, com injeção eletrônica. Uma ideia excepcional. Então, irmão, você está lá sofrendo, endividado, não tem como pagar essa dívida, está quebrado, para de reclamar. Para de ficar só sofrendo, para de ficar murmurando.
Você precisa buscar conselho de pessoas piedosas, de pessoas crentes. Mas também você precisa buscar conselhos mais aprofundados, precisa estudar sobre o assunto, precisa entrevistar pessoas bem-sucedidas. Eu fiz uma viagem agora com um empresário, um grande empresário, inclusive de Palmas. Eu fui de Curitiba para São Paulo com ele. Irmão, eu entrevistei esse cara de Palmas de Curitiba até São Paulo, fazendo muitas perguntas para ele, porque o cara é um sucesso. Quem está me entendendo? Quem quer sair da bancarrota? Não. Irmão, eu estou pregando essa palavra, nem é para você, é para o seu vizinho e para o seu parente que tiver quebrado, tá? Mas recebe essa palavra para você ajudar as pessoas, amém? Então quando eu falar assim, tipo, quem quer sair da bancarrota para a prosperidade, eu sei que não é você, né? Mas aí você levanta a mão pelo seu vizinho, entendeu? Ele quer. Amém? Por esse parente que está nessa situação. Muito bem, então a primeira coisa que eu vejo na vida dessa mulher, ela é humilde para ela buscar ajuda. Nós precisamos sair, irmãos, e buscar ajuda. É agora. Já pensou? Você pode imaginar que 80% dos brasileiros estão endividados, não tem como pagar suas dívidas. Você pode imaginar que só 20% das pessoas estão no azul. Você pode imaginar uma situação dessa, irmãos? E a gente não pode se conformar com isso. Num desses cursos de Crown, uma pessoa declarou o seguinte: ela ficou tão chocada com a aula sobre dívida, ela ficou tão chocada, que ela disse: meu Deus, eu pensava que era normal, eu pensava que isso era, que estava tudo certo, que todo mundo tem dívida. Ela ficou chocada com essa informação de que não. O apóstolo Paulo diz: não deveis nada a ninguém. Isso é um mandamento, o verbo é imperativo. Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. É como se ele estivesse falando assim, ó, não adulterarás, também é imperativo. A mesma palavra que diz não adulterarás, diz não deveis nada a ninguém. Não, irmão, não tem que ficar conformado com dívida, não. Fala lá para o seu vizinho isso, em nome de Jesus. Amém? Tá bom. E a segunda coisa aqui que ela fez, grita aí comigo, qual é a primeira mesmo, me lembra aí? Buscar a ajuda certa de pessoas de confiança, especialmente crentes, mas também de especialistas, não é? E também, sobretudo, e antes de tudo, buscar a ajuda de Deus em oração. Quem entendeu? Tá, a segunda coisa então, grita aí comigo, tomar posse das promessas. Tomar posse das promessas, buscar ajuda da pessoa certa, das pessoas certas e tomar posse das promessas. Olha o que diz aí 2 Reis 4:1. A parte B do versículo diz: o meu marido, teu servo, morreu. Eu acho muito tremenda essa declaração dela. Irmão, olha o que ele diz para o profeta Eliseu. Pensa, o profeta Eliseu é faixa preta, sim ou não? Faixa preta quinto dan, irmão. O cara é homem de Deus demais. O ministério do Eliseu, ele foi o dobro do ministério do profeta Elias, não é? Alguns dizem que quando ele pede a porção dobrada do espírito do Elias, coincidência ou não, ele fez mais milagres do que o próprio profeta Elias, não é? Ele é faixa preta, o cara ressuscitou mortos, esse homem. Ele é muito top, ele multiplicou pães. O profeta Eliseu multiplicou pães antes de Jesus no Antigo Testamento. O homem é demais. Agora, pensa bem, essa mulher diz: o meu marido, teu servo, quer dizer, teu discípulo, morreu, e tu sabes, tu pode dar testemunho que o meu marido temia ao Senhor. O que ela está dizendo, irmãos? Ela está tomando posse das promessas, porque a Bíblia diz, e ela já tinha acesso a Provérbios 14:26 diz que no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O que ela está dizendo? Os meus filhos não foram amparados. O teu servo, que temia a Deus, morreu, e eu estou debaixo dessa promessa, que no temor do Senhor tem um homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Isso não aconteceu na minha vida. Quem está entendendo que ela está reivindicando uma promessa? Ela está indo para cima do profeta. Irmão, ela não está lá toda assim, o profeta. Irmão, ela está com uma cara, o olho está vermelho. Aleluia. Ela está muito aleluiada. Ela está olhando para o profeta indignada. O que está acontecendo aqui? Porque eu tenho promessas aqui. Isso não está acontecendo na minha vida. Ela está falando isso de boa.
Salmo 128:4 diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Quer dizer, ela diz: o teu servo teme ao Senhor. Ele não está sendo abençoado. Olha a situação que eu estou. Provérbios 22:4: o galardão do temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Cadê a riqueza? Cadê a honra? Cadê a vida? Tem alguém que teme ao Senhor aqui? Irmão, a sua recompensa, o seu galardão é riqueza. Não, pastor, essa palavra riqueza deve ser riqueza espiritual. Não, é riqueza mesmo, irmão. Para de bobagem, é riqueza mesmo. Quem está comigo aqui? É riqueza mesmo. Quando a Bíblia diz não, que Jesus mesmo sendo rico, Ele se fez pobre por amor de nós, para que na sua pobreza nos tornássemos ricos. Ainda tem o espírito que interpreta assim: não, Ele era rico espiritualmente. Jesus mesmo sendo rico espiritualmente. Então Ele deixou de ser rico espiritualmente, para que nós fôssemos. Irmão, é rico mesmo. Não tem nenhum problema nisso, que está me entendendo? Então, nós precisamos tomar posse dessas promessas na nossa vida financeira. Deuteronômio 28:12 diz que o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Quem está fazendo alguma obra aí? Deixa eu ver. Quem está desenvolvendo algum trabalho? Ei, onde você estiver, tem que dar certo. Deus vai abençoar toda a obra das suas mãos. Ele diz: emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Que conversa é essa? Essa mulher está tomando posse disso. Mas profeta Eliseu, como assim? Olha a situação que eu estou, não é? Então, não, irmãos, como assim eu estou vivendo com o salário do mês que vem, pedindo dinheiro emprestado? Como assim? Não, eu tenho que tomar posse dessas promessas na minha vida financeira. Pastor, o senhor está falando muito do Antigo Testamento. Tá bom, bora falar do Novo. Segunda carta aos Coríntios 8:9, eu acabei de falar: pois conhecereis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Eu amo, e é fácil de decorar, né? Porque olha, 2 Coríntios 8:9 e 2 Coríntios 9:8. São dois textos, são duas promessas para a nossa vida financeira que a gente tem que estar aqui no nosso coração. Olha o que diz 2 Coríntios 9:8. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam. Só os crentes digam aleluia! Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que é o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Olha que a Bíblia está dizendo que Deus não te dá só para você pagar suas dívidas, só para você comer o seu... Não, Deus me deu, aí eu comi, graças a Deus, hoje já deu. Agora tem amanhã, não, irmão. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Deus dá para você abundantemente. Qual o objetivo? Para sobrar. Para quê? Para você fazer boas obras. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, essas duas coisas a mulher faz, e eu vou terminar com a terceira agora. Mas preste bem atenção, quais são as duas primeiras coisas que ela faz para sair da falência para uma vida abundante? Quais são as duas coisas? Primeira, procurar a pessoa certa, pessoas piedosas, procurar conselhos certos, talvez até profissionais, livros, mas também buscar, acima de tudo, Deus em oração. Deus em oração, porque é Ele que vai te dar aquela ideia excepcional. Aquele favor excepcional. O cara vai tropeçar em você. Ele vai dizer: rapaz, eu preciso. Esses dias eu estava lendo até um livro. Eu não vou lembrar qual foi o livro. A gente lê tanta coisa que esquece os autores. Mas eu achei tão legal que esse cara... é como fazer amigos e influenciar pessoas, né? Que o cara lá, o empresário lá, mega empresário, ele queria uma moça para ela ser como se fosse a recepcionista, né? Recepcionista que fala, né? A pessoa que entraria em contato com aqueles clientes dele, que eram grandes, megas clientes. Então ele tinha um perfil assim na cabeça dele. A moça tinha que ser, tipo assim, tinha que ter uma formação, pelo menos um mestrado, um doutorado, alguma coisa assim. Ela tinha que ser fera nessa área de relacionamento. Aí começaram a aparecer as moças. E ele disse: eu não quero que ninguém entreviste, eu não quero que nenhuma empresa entreviste, eu quero conhecer essa pessoa.
eu vou saber quem vai ser essa pessoa quando eu olhar para ela. Aí diz que ele sentou ali, e aí as moças passando, e os currículos da moça, irmão, só menina faixa preta. Quem está comigo aqui? Não é? Aí foi uma moça, que ela foi assim, tipo o patinho feio, né? Ela disse, só tem cisne lá, e eu não tenho nem terceiro grau completo, quanto mais mestrado, mas eu vou lá, eu vou. Pintou a cara de guerreira e foi, assim que você tem que fazer, irmão. E ela foi lá. E ela foi. E quando ela sentou lá, aquele homem lá, né, olhou para ela e viu nos olhos dela o brilho que ele estava procurando. Entende? A paixão, a garra que ele estava procurando. E ele disse, ela nem tinha mostrado nada, ele disse, é essa menina. Já ligou para a secretária dele e falou, mas olha, essa menina lá, ela meio que furou o negócio aí, porque ela não tem nem terceiro grau, mas eu quero ela. Quem está comigo aqui? Oração, irmãos, vai nos dar aquele favor excepcional, e vai nos dar aquela ideia excepcional. Não desista, não fica parado lá reclamando da dívida, da situação, vai para cima. Alguém falou para mim essa semana, meu Deus, olha quanto eu devo, olha quanto eu tenho. Eu disse, olha, a sua proporção ainda está melhor do que a viúva, muito mais, não tem nem comparação, porque ela não tinha nada de fato, ela só tinha um pouquinho de azeite. A dívida dela era pelo menos, a gente não sabe exatamente, mas pelo menos ela devia 60 moedas de prata, porque cada escravo custava 30 moedas de prata. Os caras queriam pegar os filhos como pagamento da dívida. Ela não tinha nada, era impossível para ela. Como era impossível para ela, pode ser impossível para você, mas como Deus fez na vida dela, quer fazer na sua vida. E vamos terminar. A última coisa que ela fez, grita aí comigo, obedecer a palavra. Então ela buscou o conselho da pessoa certa, buscou o conselho de Deus, a oração. O que mais que ela fez? Ela tomou posse das promessas na vida financeira dela. Nós temos que tomar posse disso. Ficamos declarando a palavra, já deu certo, dá tudo certo, não é? Declarando a palavra. Mas a terceira coisa aqui, eu quero terminar com isso. Grita aí, obedecer a palavra de Deus. Grita mais forte aí, com obediência agora. Obedecer a palavra de Deus. Segundo Reis 4:3, eu acho tremendo demais isso. Ela fala assim, ó. Então disse o profeta, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então presta bem atenção aqui, irmão. Porque quando a gente lê isso aqui, a gente imagina na nossa cabeça do século 21, um monte de vasilha de plástico, né? Um monte de balde. Lá vai a viúva atrás dos baldes e um monte de balde de plástico. Irmão, não existia esse troço antigamente. Os vasos eram de pedra ou de madeira. Vocês estão entendendo o que foi? Ela não ia na casa de uma pessoa e pegava um monte de vasilha, pegava uma, que dava para aquela carreira. Ela pegava uma, cada filho pegava outra, e eles voltavam quanto tempo, qual distância para a sua própria casa? Não tinha carro, não tinha nada, ela não tinha nenhum animal para ir buscar, ela não tinha nada, porque se ela tivesse, ela teria dito para o profeta. Quando o profeta disse, o que é que você tem em casa? Ela teria dito, eu tenho um burrinho e uma carroça para vender, não tinha nada. Então, irmão, pensa na trabalheira que deu esse negócio. Agora, vocês estão entendendo o que eu estou te falando? O profeta dá um comando tão maluco para essa mulher, não é? Eu quero pagar minha dívida, tá bom, vá pedir vasilhas emprestadas para todos os seus vizinhos. Não fala, vá pedir vasilhas emprestadas para alguns vizinhos, fala para todos. Eu creio que ela obedeceu. Não sei quantas pessoas tinham naquela comunidade, mas ela foi em todas as casas, porque ela obedeceu, eu sei que ela obedeceu. Ela foi radicalmente obediente. Irmão, talvez ela passou dias juntando aquelas vasilhas, quem está comigo aqui? Pesadas, e ela foi trazendo, não tinha mais onde colocar, até que não tinha mais vizinho para visitar. Ela obedeceu à palavra do profeta. Crede no Senhor, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus no que diz respeito à nossa vida financeira. Quanta gente, irmão, enrolada porque ficou por fiador. A Bíblia diz, não ficarás por fiador do teu próximo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Outro dia alguém falou para mim assim, meu pastor, eu estou numa situação complicada, porque um parente está pedindo para eu ser fiador dele, eu não sei como dizer não.
E aí, irmão, já aprendi a não me comprometer como pastor, né? Porque tudo que o povo quer dizer é assim: o pastor mandou dizer. Ah, irmão, o pastor mandou dizer isso. Já aprendi. Aí eu falei isso para ela: olha, deixa eu te falar, deixa eu te dar um conselho. Olha, irmão, é uma questão de escolha. Você escolhe quem você vai agradar. Porque a Bíblia diz para você não ficar por fiador. E o seu parente quer que você fique por fiador. Aí você escolhe quem você agrada: Deus ou seu parente. Entendeu? Ah, entendi. Mas a decisão é sua. É você que escolhe. Entendeu? Entendi. Irmãos, e é isso. Ah, porque o fulano de tal, meu irmão, não sei o que mais. Mas a Bíblia diz para eu não ficar por fiador de ninguém. Quem está comigo? Isso é obediência. Por isso que a gente se enrola, porque a gente não obedece no fundo. Então, o profeta manda ela buscar vasilha, mas não somente isso. Aí ele fala assim para ela, o versículo 4: então, entra na tua casa, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e derrama o azeite da vasilha pequena. Irmão, pensa na loucura. Derrama o azeite da vasilha pequena nas grandes. Diga: obediência. Não é? A Bíblia diz que obedecer é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Obediência, Deus se deleita na nossa obediência. O que Ele quer é obediência. Amém, queridos? Então, só para a gente fechar aqui de uma forma bem prática. Vamos ver o que ela fez, né? Os meus alunos do CRAU me ajudaram nesses pontos aqui, né? A gente conversou sobre essa história numa das aulas, né, dessa semana, e eles foram falando e eu fui anotando, né, os comentários dele. É muito legal isso, eu fico muito aleluiado com o ensino da palavra. E aí, coisas interessantes que ela fez. O que é obedecer a palavra? Coloca para mim, Cris, só esse último ponto da obediência, né? Então qual é o primeiro mesmo? Bora colocar todos. Primeiro ponto: o que ela fez para sair da bancarrota para vida abundante? Primeiro ponto. Não, coloca lá. Primeiro, está lá o 3, né? O primeiro. Tá bom, porque a gente não planejou, né, querido? Perdão aí. O pastor complica a vida desses meninos. Então lá vai, o primeiro, né? É buscar, tá certo. Buscar a ajuda certa. Quem entendeu isso? Amém? Para de ser orgulhoso, vai buscar ajuda. Qual que é a segunda? Já colocou? Ah, tá. Tá, segundo, tomar posse das promessas. Ela foi para cima do profeta, tomou posse. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. Em vez de ficar reclamando, tomar posse das promessas no que diz respeito à nossa vida financeira. Tá bom? E por último, né? Que é esse ponto que a gente está aqui. O da obediência. Coloca aí, ó. Obediência à palavra de Deus. Agora sim, na prática, como que é essa obediência? O que é que a gente tem que fazer? Eu quero que vocês coloquem aí também, para eles irem anotando. Então a primeira coisa que ela fez, ela promoveu a unidade da família. Irmãos, olha aqui, ó, que eu vou te falar. Ela envolveu toda a família dela. O que restava da família, pelo menos? O marido já tinha morrido, ela tinha 2 filhos. Ela envolveu os filhos no problema financeiro dela. Isso parece óbvio, mas irmãos, quantos pais estão escondendo o jogo dos filhos? Não, o filho não pode sofrer. Não, dá uma injeção nesse menino para ele não sofrer nunca na vida dele. Quer dizer, os pais estão morrendo. Eu estou falando financeiramente, estão quebrados financeiramente. Não, mas o celular do menino não pode tirar. Rapaz, esse cara não poderia nem ter celular nessa idade, para começo de conversa. Que ele passa o dia inteirinho jogando no celular dele. Entendeu? E não estuda mais, e não tem mais tempo. Aí, não, o tênis novo do menino, a bicicleta nova. Coloca esse menino para trabalhar, irmão. Olha, eu estava falando hoje de manhã, achei tão bonitinho, porque você não sabe, né, mas o Anthony, né, do Antônio, ele limpa a igreja aí fora. Porque quando eu chegava às vezes no domingo, estava tudo cheio de folha, né? Porque eles limpavam durante a semana.
Eu falei, não, eu queria que limpasse domingo de manhã. Porque quando eu chegar domingo de manhã, eu quero ver tudo limpinho. Né? Aí o Antônio, poxa, pastor, mas aí ninguém, quem que vai trabalhar domingo de manhã? Aí o Antônio falou assim, eu. Papai, eu vou. Ah, mas tu vai ter que ir muito cedo. Eu vou para lá. Não é? Ele comprou, olha o investimento do cara, 13 anos. Ele disse, eu vou comprar um daquele assoprador, que é mais rápido, para ser mais rápido. Então eu compro e o salário que vai me dar, não é? Vai pagar o soprador. O Antônio veio comigo e me fez esse desafio. Eu disse, rapaz, onde que eu assino? Eu quero ver mais esses meninos de 13 anos com essa cabeça. Aí a gente chega de manhã, o bichinho está suado, que é uma beleza. Eu não tenho nem pena dele, eu acho é bom. Né? Eu cresci numa cultura que a minha mãe dizia assim, ó, quem tem filho barbado é camarão. Vai trabalhar. Com 14 anos eu trabalhava numa fábrica de caixa. 14 anos. Entende? O cara não pode trabalhar, não pode, vai morrer se ele trabalhar agora. Quem está me entendendo? Então, a mulher, irmão, porque vocês estão entendendo que foi trabalho buscar aquelas vasilhas? Vai, coloca, carrega, vai trabalhar. Vamos todo mundo trabalhar e vamos todo mundo juntar, vamos todo mundo encher a vasilha. Está todo mundo envolvido. Não, deixa eu te falar uma coisa aqui para ti, ó. Eu conversei com o marido, que ele falou assim para mim, ele falou chorando isso, o cara ganhando muito bem, e vivendo uma vida quase de miséria. E eu conversando com ele, eu falei assim, cara, tem que guardar dinheiro, né? Vocês ganham muito bem, cara. Como assim não sobra? Tem que guardar, a Bíblia manda guardar dinheiro. A Bíblia diz, não é? Provérbios 20 e 21, que o insensato gasta todo o seu dinheiro, mas o justo tem sempre em abundância, porque ele guarda o seu dinheiro. E eu estava falando isso para ele, ele falou, pastor, deixa eu te falar uma coisa. Eu acabei de abrir uma conta secreta, ninguém sabe, para eu esconder o dinheiro, para eu guardar o dinheiro, porque se eu deixar o dinheiro para todo mundo ver, a mulher gasta todo o dinheiro. Já pensou? Mas de quem é a culpa? Não é da Jezabel, é do Acabe. É ele que não tem liderança para dizer, não, amor, nosso alvo é chegar lá. A gente não pode comprar isso aqui, a gente não pode gastar com essa viagem agora, a gente não pode fazer isso agora. Vocês estão comigo aqui ou não? É o sacerdote que dá o comando, irmãos. Quem está comigo? Né, agora, por exemplo, a gente vai fazer aniversário de casamento, dia 18, e ano passado, a gente estava nessa correria aqui, chegando aqui e tal, e a gente falou, não, ninguém vai sair, ninguém vai fazer nada especial, vamos ficar aqui, ficamos. Mas quando eu falei assim, amor, mas ano que vem, eu te prometo, promessa de campanha, irmãos. Eu disse, eu te prometo, eu vou te dar uma viagem top. Né? Claro, dentro do Brasil e tal. E aí, eu falei para ela, né? Eu achei tão legal, partiu dela, ela falou, amor. Ela falou isso para mim ontem, ela falou, amor. E eu estava já providenciando, até o Thiago me deu umas dicas aí e tal. E aí eu falei para ela mais ou menos quanto é que a gente ia gastar e tal. Ela falou assim, amor, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem um alvo para esse ano. Vamos cumprir o nosso alvo? Não vamos gastar com essa viagem, não. Eu disse, não, tem nenhum problema, eu concordo com você. Sabe, o que é que eu estou falando? Parceria, irmão. Parceria com a esposa, parceria com os filhos. Vamos orar junto, vamos planejar junto, vamos colocar todo mundo para trabalhar, vamos colocar esses meninos para sonharem junto com a gente, para saberem que a gente está passando dificuldade. Qual que é o problema disso? Irmão, nós estamos criando uma geração mole, uma geração frágil demais, uma geração que você não pode falar nada para um menino desse, você não pode corrigir um menino desse, que ele dá um tiro na professora. Se a namorada quer terminar o namoro com ele, ele mata a namorada, irmãos. Diga unidade. Outra coisa que os meus alunos falaram na sala, eles falaram, fazer orçamento. Ela fez orçamento, porque ela sabia quanto ela tinha, uma vasilhinha de azeite, e ela sabia quanto ela devia, pelo menos 60 moedas de prata. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele sabia quantos pães ele precisava, ele mandou contar. Ele até teve uma ideia, né, muito sábia. Vamos fazer grupos de 100, ficou mais fácil de contar. Então ele contou os grupos e chegaram à conclusão que tinham 5.000 homens ali, fora mulheres e crianças. Então ele sabia a oração dele, pai, eu preciso de pelo menos 5.000 sanduíches de peixes.
E aí, ele perguntou para os discípulos: pessoal, quanto que nós temos? O André disse: Senhor, nós temos 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Quem está entendendo o orçamento? Irmão, você precisa organizar a sua vida financeira. Você precisa saber quanto entra. Você precisa saber quanto sai. Você precisa colocar no papel. Se você não fizer isso, você vai... Já viu quando chega a conta do cartão de crédito? Você olha e diz: uau, meu Deus, estão me roubando. Deve ter tido, clonaram o meu cartão. Isso é um absurdo, clonaram o meu cartão. Aí a esposa diz: não, amor, bora olhar devagar então, bora procurar, né? Aí, 50, 15... 11,50, 34 e vai, é só continha, irmãos. E aí vai fazendo a conta. Quanto deu aí, amor? Deu R$8.350 mesmo, é isso mesmo. Você nem percebeu. Sabe por que você gastou? Porque você não tem orçamento. Porque no dia que você fizer um orçamento, quanto que entra, e quanto que você tem de despesas fixas, e quanto precisa sobrar, porque se não sobrar, você nunca vai prosperar. Coloque isso na sua cabeça, é matemática, não é milagre não, é matemática. Se não sobrar, você não tem como guardar. Se você não guardar, você não tem como investir, é matemática. Tem alguém aqui? Vocês estão sérios demais. Então qual é a primeira coisa? Unidade. Segunda coisa, fazer o orçamento. Terceira coisa, agir, ir para cima. Ação de fé. Ela trabalhou, ela foi atrás das vasilhas, derramou o azeite, sem saber até onde iria, não é? Irmãos, ela trabalhou. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Trabalho. Esse dia mandaram uma história para mim que eu achei interessante. Não vou me comprometer dizendo que isso é a história daquela empresa, mas eu achei interessante a história em si. Não vou dizer que é, mas qual é a história? Diz que o cara era, olha só, irmão, essa parada da gente agir, né? Da gente ir pra cima, da gente trabalhar, sabe? Da gente, vamos cima, vamos lá. Igual o Anthony, né? Aí, tinha o cara, ele recebe, o patrão dele chega com ele e fala assim mesmo: olha, a partir de agora, eu quero que todo mundo que entrar aqui, né? Que era uma boate, bem assim, baixo nível, né? Eu quero que todo mundo que entrar aqui, você anote, porque eu quero saber quantas pessoas entraram e quantas pessoas saem. Para eu saber, né, exatamente. Aí o cara falou assim para ele: olha, eu não sei escrever, não é? Então eu sou analfabeto, eu não sei escrever. Aí o cara disse: olha, então eu vou precisar demitir você, porque eu preciso de alguém que faça esse controle. Ele disse: mas eu trabalho aqui há tantos anos, eu já estou com mais de 50 anos, e como que você vai me demitir? Ele: pois é, mas eu vou te dar todos os teus direitos, mas você está demitido. E demitiu o cara. Rapaz, o cara ficou desesperado, igual a viúva, desesperado. Aí diz que ele pensou: o que eu sei fazer? O que eu poderia fazer com 50 e poucos anos? Aí diz que ele lembrou: rapaz, eu sei fazer pequenos concertos em madeira. Aí ele pensou: mas eu não tenho ferramenta. Então ele saiu da cidade dele, que para ele ir e voltar era um dia, em cima de um jumento, naquela época, em 1900 e antigamente. E aí ele foi lá naquela cidade, comprou umas ferramentas e voltou. Quando ele chegou em casa, um vizinho dele falou assim: rapaz, é verdade que você foi comprar ferramenta lá na cidade? Fui. Ele disse: cara, me empresta teu martelo. Ele falou: não posso emprestar, porque eu tenho que trabalhar. Ele falou assim: então me vende o teu martelo. E aí ele falou assim: eu pago o dobro. Aí ele: uau. Ele falou: vendido. E ele vendeu o martelo pelo dobro do que ele comprou. O que ele pensou? Rapaz, em vez de fazer conserto, eu vou lá comprar ferramenta e vou vender pelo dobro. Então ele começou a fazer essa viagem de jumento. Ele ia e voltava e vendia ferramenta. Irmão, esse cara foi ficando rico de vender ferramenta. Numa dessas viagens ele conheceu o cara que fazia as ferramentas. Ele disse: rapaz, tu conseguia trabalhar para mim e fazer essas ferramentas lá na minha cidade? O cara disse: eu faço. Ele começou a fazer as ferramentas dele. Bom, essa diz que é a história da Tramontina, do dono da Tramontina. Aí eu já não vou me arriscar, né? Mas a história em si é muito interessante, porque em vez do cara ficar lá, vida, azar, meu irmão, ele foi para cima fazer alguma coisa. E para a gente terminar aqui, então, ação de fé. E a última coisa que ela fez, meus alunos que disseram, tá, pessoal? Depois eu vou chamar todos eles aqui, qualquer reclamação, você reclama para aí, que eu vou embora.
A última coisa que ela fez como obediência, né? Então esse ponto aqui é o ponto da obediência. Ela obedeceu a loucura que o profeta mandou ela fazer. Ela uniu a família, unidade. Ela fez orçamento, ela sabia quanto ela tinha e quanto ela precisaria. Ela agiu em fé, ela foi trabalhar, foi para cima. E a última coisa, ela administrou o milagre. Bora gritar isso bem forte, bora gritar isso bem forte. Ela administrou o milagre. Irmão, sabe o que eu tenho visto nesses anos como pastor? Eu já vi muita gente sair da bancarrota e começar a prosperar. Mas também já vi muita gente voltar para a bancarrota, porque não soube administrar o que recebeu. Então olha só o que o profeta vai dizer para ela, não é? Ela contou para o homem de Deus o que aconteceu. Aconteceu um milagre, ele disse, então vai e vivei do resto. O que é que ele está dizendo? Administre isso que você vai dar conta de viver para sempre, não é? Talvez, irmãos, esse culto não é o culto de julgamento do marido dessa mulher, mas eu suponho que esse marido pisou na bola. Não, ele não deixou a família protegida, não é? Ele não deixou as coisas organizadas, deixou a coisa bagunçada e deixou nessa situação. E o que o profeta está dizendo é: você não precisa mais voltar para esse lugar. Você pode viver do resto, se você administrar o milagre. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para a gente terminar. Esses dias eu li um livro há uns anos atrás que eu achei muito interessante, As Leis do Sucesso. E a primeira lei do sucesso, que o cara entrevistou os 500 homens mais bem-sucedidos da história humana, e ele descobriu que todos eles praticaram essas 16 leis sem conhecer um ao outro, não é? Em tempos diferentes. Todos eles praticaram essas 16 leis. E a primeira lei, sabe qual é? Fracasso. Todos eles fracassaram, todos eles passaram por muita dificuldade, todos eles faliram. Mas sabe o que é que a falência nos ensina? A viver com menos. Quando você estiver rico, diga: eu recebo. Quando você estiver rico, quando você estiver próspero, não é? Você vai lembrar: rapaz, a gente vivia, sei lá, com um salário mínimo. A gente vivia com 3 mil reais, lembra, amor? A gente conseguia viver com aquele carrinho, 1933, né? Por que a gente não pode? Então, ele diz que esses homens aprenderam, eles endureceram para a vida. Eles ficaram musculosos, espiritualmente e emocionalmente. Eram homens que tinham couro de jacaré. Pode vir quente, que eu estou fervendo. Então, irmãos, o que o profeta diz para ela? Administre a partir de agora. Então, irmão, eu quero terminar essa palavra te fazendo um desafio bem prático, não é? Olha, o CRAU que a gente faz aqui na igreja, que é um treinamento, não é, sobre finanças, vida financeira familiar, não é uma coisa para você virar um empresário, nada disso, mas para você dar os primeiros passos rumo à prosperidade financeira. Olha, eu quero te desafiar, vem fazer o CRAU com a gente, não é? Claro que é um comecinho mesmo, é um comecinho, eu digo que é o start na vida financeira, é o start, pá, mas muita gente tem mudado de vida, muita gente tem mudado a sua concepção, muita gente tem virado uma chave na sua mente e tem falado assim: rapaz, agora eu entendi, agora vai dar certo, eu vou para cima, eu vou para cima. Quem está comigo aqui? Irmãos, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, que você prospere, para você servir a Deus. Lembra lá em Êxodo? Qual era a mensagem que o Moisés dizia para o faraó? Deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. Por que Deus queria que seu povo fosse liberto? Para servi-lo, para servi-lo, não é? Então eles teriam um tabernáculo, eles ofereceriam animais. Como que um povo miserável ofereceria animais, derramaria? Como que faria isso? Como que eles construiriam? Como? E aí várias vezes o faraó, cada praga do Egito, o Moisés chega lá e diz: deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo, para que me sirva no deserto. O que é que o faraó faz? Segura o povo com unhas e dentes, aumenta a carga de trabalho, não deixa o povo ir.
Não deixa o povo prosperar. Irmão, Satanás não quer que você prospere, mas à medida que você vai descobrindo essas verdades, você vai prosperar. Amém? Em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, então. Eu quero orar por você. Então, da falência à abundância. Da falência à abundância. É assim que a gente muda uma história financeira. Se você está nessa situação, ou o seu vizinho, ou o seu parente, eu estou te dando ferramentas aqui na palavra para você ajudá-los. Você vai dizer para ele: olha, abre o jogo, busca conselhos de pessoas piedosas, vamos orar juntos, vamos ler juntos, vamos fazer um crawl, vamos ter conhecimento sobre esse assunto. Mas também vamos tomar posse das promessas na nossa vida financeira. Vamos tomar posse dessas promessas. Vamos tomar posse dessas promessas. E vamos obedecer o que Deus está mandando. Às vezes pode parecer loucura, como que eu vou ser um dizimista se eu não tenho nem para mim? Pois é. Essa era a história da viúva. Derramar um pouquinho de azeite em vasilhas grandes, eu vou perder o pouquinho que eu tenho. Porque esse pouquinho de azeite vai se espalhar na vasilha grande, nunca mais eu vou recuperar esse azeite. Mas ela confiou em Deus. Ela confiou na palavra de Deus. Coloque a mão no seu coração, vamos adorar o Senhor. E eu ainda quero orar por você, ok? Eu quero orar para que você receba essa ideia excepcional, esse favor excepcional. Aleluia. Os